Não vou nem falar da história de Chico Xavier, que falou a vida inteira que ele ia morrer no dia que todos os brasileiros estivessem felizes. E daí ele morre algumas horas depois do Brasil ganhar a Copa do Mundo de 2002. Não é um absurdo? O homem, ele é ridícula. Chico Xavier foi um espiritualista, né, brasileiro. Eu acho que se seres iluminados já pisaram nesse planeta, um dos últimos, dos mais iluminados, esteve no Brasil. E é brasileiro. É Chico Xavier. Chico Xavier era uma pessoa, gente, Jesus, meu Deus. Chico Xavier era a benção. O exemplo máximo que a gente teve de bem dentro desse país. Nossa, eu acho que não existe um brasileiro que as pessoas discordem. Se a gente discordar em relação a Chico Xavier, a gente está muito enganadinho. A história é a seguinte: no maior programa de maior popularidade, de maior audiência da televisão brasileira de todos os tempos, Programa de auditório de maior audiência da história da televisão brasileira, o Pinga Fogo, também foi o palco de uma das mais extraordinárias manifestações de mediunidade. o Brasil parava para ouvir Chico Xavier. Tamanha é a paz desse ser humano. Incrível. Chico Xavier, esse homem santo brasileiro, ele fala sobre a data limite. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana. Ele fala que ele teve a possibilidade de conversar com seres iluminados, tá? E que esses seres iluminados disseram para ele que a humanidade tinha 50 anos. Desde o dia que o homem pisou na Lua. 50 anos depois da pisada do homem na Lua, o mundo vai ter que decidir. Ou ele vai por um caminho de paz, ou ele vai por um caminho de guerra. A gente teria até o dia 20 de julho de 2019 para tomar decisões que vão definir para sempre se a gente vai por um caminho de evolução, de espiritualidade, boas descobertas para a ciência, para a política, para a humanidade, para tudo de bom. Se tudo de bom ia acontecer, se a gente tomar boas decisões antes do dia 20 de julho de 2019. Se a gente tomar más decisões, aí a gente vai estar fudido. Depois do 20 de julho, vários acontecimentos, várias coisas, e aos poucos a gente vai decaindo enquanto humanidade até a própria Terra nos engolir, né? Até a própria natureza, né, garotas, engolir a gente. Aí eu abri aqui algumas previsões de Chico Xavier, que eu achei interessante a gente saber. Chico Xavier falou que num prazo de 50 anos poderíamos enfrentar um novo colapso entre povos, que seria considerado a Terceira Guerra Mundial. Ele fala que nesse intervalo seríamos expostos a uma espécie de teste de Deus. Se não nos saíssemos bem, o conflito entre nações ocorreria e tudo ia dar merda e a gente explodiu o mundo. Por outro lado, se mantivermos em uma linguagem de paz, o médium falou que receberíamos graças divinas. Não é bonito, gente? Vamos ouvir Chico Xavier. Não é curioso? Não é curioso que a gente esteja aí tomando uma decisão aí no Brasil, independente de quem ganhar. As decisões continuam. A gente vai investigar, igual a gente investigou tudo até agora. A gente vai colocar TSE em cima. A gente vai fazer com que a Polícia Federal possa investigar se existe ou não corrupção dentro desse. A gente precisa tomar boas decisões agora. Honestamente, eu não acho que Chico Xavier, daquele jeitinho dele, que ele era bem miudinho, tão fofo, eu não acho que ele... Meus filhos todos atiraram com 5 anos de idade. Não é que tá dizendo que não pode, não sei o quê. Aí esse ECA tem que ser rasgado e jogado numa latrina. Armas é muito legal e a gente tem que dar armas para as crianças. Eu não vejo Chico Xavier assim. O poder de Deus não cessaria no possível combate entre os povos. Ele lançará na terra terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outros desastres naturais. Poucos lugares do mundo se salvariam. O Brasil seria um deles. Esse cataclismo unirá os sobreviventes. Na data limite de Chico Xavier, o cone sul da América será a área procurada por povos de outros países
e aqui aprenderão a viver em harmonia, esquecendo problemas étnicos. Essa nova comunidade criará novos conceitos para viver em paz. Se a população mundial conseguir manter a paz esperada por Deus até 2019, se a gente não explodir tudo, se a gente não brigar tão facinho, se a gente não começar de repente a matar um ao outro, a fazer umas coisinhas, umas cagadas, sabe? Injetar arma num país que até ontem era analfabeto. Será que a gente quer colocar arma nesse país? Não sei, acho que é cedo ainda. Se a população mundial conseguir manter a paz esperada por Deus até 2019, Chico Xavier disse em seus relatos que a humanidade seria premiada com a descoberta de curas para graves problemas de saúde. Isso seria ótimo. Eu quero esses brindes. Por ter salvado o planeta, ter salvado a natureza, sabe? Ter deixado a Amazônia onde ela tá, começar a pensar outras maneiras de viver, tudo menos destruir a natureza, que é um grande teste aí que Deus nos bota. E a viagem dele é bem longa, né? O Chico Xavier, ele deu uma... Ainda sobre esse assunto, a data limite de Chico Xavier é o sinal que entre nós viverão seres de outros planetas. Não é legal isso? Eu adoro Chico Xavier. De acordo com o médium, essas civilizações mais avançadas virão para nosso planeta a fim de nos ajudar a avançar na evolução. Eles nos preparam para entender o universo com mais plenitude. Louco, né? É por isso que eu precisava dizer para vocês que domingo, quando vocês forem votar, eu quero que vocês vão com muita democracia dentro do peito. Todo mundo. Eu acho que a gente tem que sair votar domingo bem, sem ninguém provocando ninguém, sem ninguém tentando, sabe, brigar, criar confusão. Eu acho que não é um bom momento pra ir. Eu gostaria de fazer esse pedido, assim, pra vocês, pra que vocês se cuidem domingo. Façam o voto mais consciente que vocês podem fazer. Eu não sei pra quem é. Eu realmente não sei pra quem é. Pode ser que Haddad ganhe, pode ser que Bolsonaro ganhe. Independente de quem perder, às vezes tem que aprender a conviver em sociedade. Ninguém pode ficar bravo. Não dá. Não dá pra ficar bravo e ficar nessa eterna briga. A gente precisa se conciliar. A gente precisa se conciliar enquanto seres humanos. Eu preciso denunciar fake news, né? Que estão rolando no YouTube. Porque o YouTube tá muito sujo. Tem muita sujeira dentro do YouTube. Que a quantidade de conteúdo que rolou aí no Em Alta, de fake news, não foi pouca. Eu acho que o YouTube controla os vídeos em alta, né? Que ele não é bobo nem nada. Quer dizer, o YouTube não, os robôs, a inteligência artificial, que eles acharam muito boa. Muito boa, tua inteligência artificial, olha aí. Vídeos relativizando o fascismo, vídeos racistas, né? Tá tendo aí por aí. Vídeos com incitação ao ódio. Fiz vídeos sobre isso, não vou ficar me repetindo. E tem várias maneiras, né, de inventar uma fake news. Isso que é bem interessante. Você pode criar uma fake news mentindo que uma pessoa que já morreu falou algo que ela não disse. Seguidores do Bolsonaro fizeram vídeos dizendo que Chico Xavier disse que Jair Bolsonaro... Suposta carta psicografada pelo médium em 1952 parece fazer alusão a Jair Bolsonaro, como se fosse o salvador do Brasil. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olha só, fica difícil, sabe? Uma pessoa seguidora do cara, que não é o cara, são seguidores do cara, são pessoas de verdade, usam o cara que diz que arma tem que dar na mão de criança. Ele falou isso.
Ele falou isso, fala isso pra você. Fala pro teu coração. Eu acho que armas deveriam ser dadas às crianças. Repete isso. Fala pro teu coração. Eu acho que armas deveriam ser dadas às crianças. Eu acho que armas deveriam ser dadas às crianças. Repete isso. Fala pro teu coração. Eu acho que armas deveriam ser dadas às crianças. Repete as frases que ele fala assim, ó, na tua consciência. Pra ver se não pesa nem um pouquinho. Não é possível que não pese. Tem que pesar. Eu deixo a interpretação do que é Chico Xavier para cada um. Isso aí cada um pode buscar por si. Dentro de si, o que Chico Xavier significa dentro dela. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer, 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 se nós fizermos por merecer.